Capítulo 22 Reencontro. Por longos dias, o estado de Gregory Fyodorovich continuou a inspirar cuidados. Oleg e Viktor não saíam de sua cabeceira. A febre não cedia e o enfermo delitava, lembrando trechos da viagem, negócios que haviam ficado para trás, preocupações com o trajeto, enfim, as imagens de fatos gravados em sua mente e que o afligiam. Falava em voz baixa, quase inaudível, e suas palavras saíam truncadas, de modo que apenas seus companheiros entendiam. Verdade é que Oleg e Viktor estranharam esse súbito agravamento das condições do enfermo. Justamente agora que ele estava bem instalado, nada lhe faltava e recebia os melhores cuidados. Mas nós, no plano espiritual, o acompanhávamos, conhecedores da razão. No íntimo, Gregory sabia que chegara ao seu destino e, entendendo que não mais precisava manter as reservas orgânicas e a firmeza de propósitos, tão necessárias para vencer e atingir seu objetivo, que conservara durante todo o período com sua vontade férrea, relaxou, entregando-se advindo a crise que demorava a ser debelada. Todavia, chegou o momento em que Gregory começou a melhorar. 2 meses eram passados desde que ali chegaram, ficando abrigados na mansão. Agora o doente já conseguia alimentar-se melhor e não tinha mais aqueles acessos de febre que tanta preocupação causara a todos na mansão, a ponto de temerem por sua vida. Toda a aldeia sabia que na mansão do Barini, conde Konstantin Kamerovitch, havia um hóspede que chegara muito enfermo. Ninguém o conhecia e nem ao menos sabiam seu nome, porém, piedosamente rezavam por ele, suplicando a Nossa Senhora de Kazan que ele ficasse curado e pudesse prosseguir sua vida de filho de Deus. Certo dia, quando o doente já bem melhor tomava sua sopa de legumes, entrou no quarto um homem que ele não conhecia. Parecia meio ébrio e Grotienko apresentou-o. Senhor, este é meu filho único, Dmitri. Gregory cumprimentou-o cordialmente. No entanto, a presença do recém-chegado alterou seu estado emocional. Ficou agitado, o coração descontrolou-se, batendo apressado, enquanto uma terrível sensação de mal-estar e angústia o dominava. O enfermo parou de comer e fechou os olhos, levando a mão ao peito. Como está, meu senhor? Está sentindo alguma coisa? Indagou Viktor atento. Não é nada. Creio que comer rápido não me fez bem, mas não se inquiete. Vou repousar um pouco, respondeu Gregory. Diante disso, todos deixaram o aposento, entendendo que ele queria ficar sozinho, com exceção de Irina, que não saía de sua cabeceira. A criada apenas afastou-se um pouco, acomodando-se num canto do aposento, de onde podia vê-lo e atendê-lo em caso de necessidade. Também incomodado, Dmitri retornou para casa mais cedo do que de costume e comentou com a esposa. Há pouco estive na mansão e aconteceu uma coisa estranha. Como o hóspede estava bem pela primeira vez desde que chegou, meu pai resolveu apresentar-me a ele. Queria que eu o conhecesse, afirmando ser uma pessoa excelente. Entrei. Ele estava sentado no leito tomando uma sopa e meu pai apresentou-nos. Ao vê-lo, tive uma sensação esquisita, como se já o conhecesse, entende? Como assim, Dmitri? Perguntou Ludmila. Não sei explicar. Passei a sentir um terrível mal-estar e deixei o aposento. Não queria falar com ninguém. Sem dizer nada, saí da mansão e vim para casa. Nem ao menos conversei com meu pai, motivo pelo qual eu tinha ido até lá. Como é o nome dele? Talvez você já o tenha visto por aí em suas viagens. Não me lembro. Ao vê-lo, o mal-estar foi tão grande que não ouvi mais nada. Quanto a conhecê-lo de algum lugar, impossível, Mila. Ele chegou à nossa aldeia vindo de longe, pediu hospedagem e permaneceu preso ao leito desde esse dia. Realmente estranho.
Esse homem deve ser bem desagradável, ou ter uma expressão horrível para tê-lo impressionado tanto, considerou a esposa. Aí é que você se engana. Mesmo enfermo, tem boa aparência, está magro, pálido, porém sua voz é branda e trata os criados com delicadeza e respeito. Então, por que a sua rejeição por ele? Dmitri meneou a cabeça negativamente e murmurou pensativo. Não sei, não sei. Ludmila, cujo fato de o marido chegar a casa àquela hora era novidade, sorriu de leve, monologando em pensamento. Bem, para alguma coisa serviu esse estranho, já que Dmitri está em casa e, pelo jeito, não sairá mais esta noite para encontrar-se com os amigos e embriagar-se ainda mais. Depois, em voz alta, convidou-o. Esqueça isso, vamos jantar, a comida está pronta. Onde está Yuri? Ele perguntou. Na isba de Andrei. Só voltará mais tarde. Agora vamos comer. Sentaram-se à mesa rústica e ela serviu-o com uma porção de guisado de coelho. Dmitri pôs-se a comer em silêncio, de cabeça baixa, como se algo o atormentasse. Não contara tudo para Ludmila. Impressões estranhas o tomavam de assalto e ele pensava: por que, ao lembrar-me do hóspede da mansão, sinto raiva, mas também medo, como se ele pudesse fazer-me algum mal, como se ocorresse algum risco com a presença dele. Mas não é só isso. Inacreditavelmente, sinto ciúme dele. Como pode ser? Por quê? Por quê? Ciúme de quem? Só se for de meu pai, porque ele está lá hospedado, na mansão onde sempre morei, onde cresci e que considero como minha própria casa. Que bobagem! Só se eu estiver ficando louco. Preciso entender o que está acontecendo comigo. Dmitri acabou de comer em silêncio e foi dormir, alegando cansaço. Ludmila, que se preocupara com a expressão que vira no rosto dele à hora da refeição, inquietou-se ainda mais ao vê-lo recolher-se tão cedo. Talvez o marido estivesse realmente esgotado pelas atividades do dia. Assim, ela resolveu deitar-se também. Apesar de cansado, Dmitri não conseguia dormir. A imagem do estranho não saía da cabeça. Só adormeceu horas depois, sem conseguir desligar-se do fato que tanto o impressionara. Dmitri desprendeu-se em espírito e, preocupado com o cavalheiro desconhecido, deslocou-se até a mansão. Era madrugada e estava tudo escuro. Entrou no aposento do hóspede e viu a serva, que num canto ressonava sobre um tapete. Ao fitar o leito, viu que o doente dormia. Sentiu o impulso de acabar com ele. Era um inimigo e precisava matá-lo. Já tinha feito isso com o outro, Yuri Vanilevich. Agora era a vez desse infeliz. Caminhou em sua direção decidido, quando ouviu uma voz que dizia: "O que deseja?" Virou-se bruscamente e, recostado à janela, viu o miserável que estava tirando-lhe o sossego. Agora o reconhecia perfeitamente. Sim, sabia quem ele era, o maldito. Sabia que ele amava Ludmila e que ela o amava também. Então você está de volta, Mikhail Ulyanov. Não pense que pode tirar-me a mulher amada. Você, um reles empregado que nada poderia dar a ela. O que deseja, afinal? Ela é minha. Não adianta, Nikolai Petrovitch. Com todo o seu ouro, ela acabou por abandoná-lo. Lembra-se? É a mim que ela ama. Aquela época eu era seu empregado e obrigado a suportar seus ataques de fúria, sua maldade, sua tirania. Agora não. Sou livre e nada pode fazer contra mim. Eu o mato, miserável, gritou Dmitri, partindo para cima do rival disposto a acabar com ele. Gregory defendeu-se como pôde, não desejando revidar os ataques do antigo patrão, irascível e violento. Nesse momento, Ludmila ouviu ruídos estranhos no quarto ao lado, onde Dmitri dormia. Levantou-se e foi ver o que estava acontecendo. O marido debatia-se como se estivesse brigando com alguém. Estava gelado e coberto de suor. Ao sentir a mão dela em sua testa, despertou assustado. O que houve, Dmitri? Debatia-se tanto que eu acordei.
Ainda tentando tomar pé da situação com a respiração opressa, disse, sentando-se no leito: Tive um pesadelo horrível. É só um pesadelo. O que aconteceu para ficar tão impressionado? Não sei. Até o momento que acordei eu me lembrava. Agora esqueci tudo. No entanto, parece-me que eu lutava contra um inimigo estranho. Enquanto procurava acalmá-lo, Ludmila pegou uma caneca com um pouco de água, ele tomou num gole só e voltou a deitar-se. Ajeitando sobre ele as cobertas que haviam escorregado do leito, ela o tranquilizou. Está tudo bem, não foi nada. Volte a dormir. Dmitri fechou os olhos, ainda ofegante, e pensou: o que será que aconteceu? Estou cansado, como se realmente tivesse lutado com alguém. Impressionado, demorou a dormir, somente conseguindo quando já era dia. Na mansão, Gregory também despertara assustado, com a nítida impressão de que brigara com alguém, mas não tinha inimigos, pelo menos não que se lembrasse. Pediu o amparo de Nossa Senhora de Kazan. Mais sereno, voltou a dormir tranquilamente. Na manhã seguinte, Ludmila despertou com o firme propósito de ir até a mansão fazer uma visita. A reação do marido ao ver o hóspede enfermo era no mínimo estranha e incompreensível, e ela sentia que o pesadelo do marido tinha relação com esse fato. Levantou-se bem cedo e preparou a primeira refeição. Colocou à mesa o pão fresco, o leite de cabra, a nata e a geleia que fizera no dia anterior. Dmitri levantou-se tarde. Enquanto tomava o leite quente e comia o pão com nata, que tanto gostava, ele comentou: Perdi a hora, quase não dormi essa noite. Por causa do pesadelo? Ela quis saber. Talvez. O fato é que só consegui cochilar um pouco quando já estava claro. Esta noite você recupera o sono perdido. Como está agora? Ele pensou um pouco e respondeu: Na verdade, não sei. Ainda me sinto cansado. Tenho o corpo todo dolorido. Bem, vou trabalhar. Estou atrasado e tenho muito serviço hoje. Dmitri saiu e Ludmila passou aos afazeres domésticos quando seu filho Yuri chegou. Você saiu mais cedo hoje, meu filho? O rapaz cumprimentou a mãe, dando um beijo em seu rosto, depois, passando geleia numa grossa fatia de pão, justificou. Tive de ir até a mansão falar com o intendente Alexei sobre as sementes que serão plantadas e aproveitei para passar aqui em casa. A mãe, aproveitando a deixa, perguntou: Yuri, você já viu o hóspede da mansão? Antes de levar à boca um pedaço de pão, respondeu: Não, mãe, ele não sai do quarto. Estive lá outras vezes, mas nunca surgiu a oportunidade de vê-lo. E Dmitri acordou bem? Eu o ouvi debater-se bastante essa noite e fiquei preocupado. Ludmila parou de varrer o chão da isba e desabafou. Eu também estou preocupada, meu filho. Dmitri disse que teve um pesadelo horrível e não conseguiu dormir mais. Só cochilou de manhãzinha, quando praticamente era a hora de levantar. Por isso acordou tarde e saiu ainda há pouco. Ele bebeu muito ontem, mãe? O curioso é que não. Contra seus hábitos, chegou cedo, comeu e foi dormir. Não é estranho? Muito estranho. Quem sabe ele está refletindo mais na vida e em tudo que tem feito de errado. Sempre é tempo. Todos nós temos o direito de mudar antes que nos aconteça algo pior, considerou o rapaz. Ludmila olhou para o alto, depois para o filho, enquanto dizia: Ai, meu filho, assim você me assusta. Até parece que está prevendo alguma coisa. Ele chegou perto da mãe e deu-lhe um abraço, tranquilizando-a. Não, mãe, eu não sei de nada. Acredito, porém, que tudo quanto plantamos, colhemos. Não é assim que acontece com a natureza? Se plantarmos coisas negativas, ruins, não iremos colher bênçãos, não acha? Bem, eu me vou. Tenho de retornar logo à plantação. Que Nossa Senhora de Kazan a proteja. Obrigada, e proteja você também, meu filho. Vá com Deus. Ludmila viu quando ele montou no cavalo, que deixara na frente da isba e logo desapareceu cavalgando apressado. Acabou de arrumar a casa, lavou as roupas no riacho que corria nos fundos do quintal, depois se banhou.
Comeu alguma coisa sozinha, visto que os homens só voltariam ao anoitecer, arrumou-se e saiu de casa. Sentiu falta da mãe, com quem tantas vezes conversara. Agora que precisava de alguém para desabafar, falar de seus problemas, não tinha ninguém. Na verdade, André e Ana faziam as vezes de pais para ela, mas em determinados momentos desejava ter sua mãe por perto para poder chorar em seu colo, como quando era criança. Mas ela se fora, deixando vazio em seu coração. Após a morte do marido, ela ficara muito enfraquecida, quase não se alimentava e acabou doente dos pulmões, falecendo poucos meses depois de Boris. Ludmila levou a mão aos olhos para enxugar uma lágrima. A verdade é que estava um pouco tensa, talvez pela decisão que tomara, ir até a mansão, conhecer o hóspede. Pensar em tudo. Irina, criada da casa, era sua amiga e há muito tempo não se encontravam. Então, com essa desculpa, encheu-se de coragem. Poucas vezes tinha entrado na mansão do Barini. Embora tivesse sido a casa onde seu marido vivera sempre até o casamento e seu sogro ali continuasse morando, eles não tinham o hábito de ir até lá. Quando havia festa, encontravam-se na praça da aldeia, e não na bela mansão. Ao chegar, tocou a sineta. Enquanto esperava, passou uma vista de olhos pelo traje que vestira. Nem ela mesma entendera por que, sem motivo algum, escolhera o seu melhor vestido. Arrumara-se com esmero, penteara cuidadosamente os cabelos e colocara carmim nos lábios, talvez pelo fato de ir à mansão. Um criado veio atender e, ao vê-la, abriu o grande portão. Boa tarde, como vai, Ludmila? Muito bem, obrigada. Preciso falar com Irina. Posso? Sem dúvida, entre. Ludmila acompanhou o criado, que a conduziu até a sala de estar e pediu-lhe que esperasse enquanto avisaria Irina de sua chegada. Alguns minutos depois, Irina entrou na sala caminhando ao seu encontro. Ludmila, há quanto tempo não nos encontramos? Estou muito contente em vê-la. Eu também, Irina. Entretidas com as ocupações, acabamos não tendo tempo para rever os amigos. É verdade, trabalho também não me falta, mas eu gosto. Venha comigo, vamos lá para cima. Sou responsável pelo nosso hóspede e não posso ausentar-me dos aposentos dele durante muito tempo. Satisfeita pela inesperada informação, Ludmila considerou, enquanto acompanhava a amiga, a escadaria que a levaria ao andar superior. É verdade, ficamos sabendo que a mansão recebeu um hóspede. Ele ainda está muito doente? Não, agora está recuperando bem, mas ainda necessita de cuidados, respondeu Irina, subindo os degraus. Caminharam por um corredor comprido e, diante de uma grande porta de madeira, Irina fez um gesto com a mão. Aqui ficam os aposentos dele. Vamos entrar? Com o coração a bater descompassado, Ludmila deu alguns passos, falando baixinho. Ele não vai ficar incomodado com minha presença? Não tema, é um cavalheiro muito bom e gentil, o melhor que já conheci em toda a minha vida. Ludmila ficou admirada com o conceito que a amiga tinha do desconhecido. Reparou que estavam em uma saleta bastante acolhedora. Sentaram-se e Irina explicou. O quarto de dormir do Barini é logo ali. Fiquemos aqui conversando. Se ele me chamar, poderei ouvi-lo sem dificuldade. Diga-me, como vai, Dmitri? Ontem ele esteve aqui, mas saiu de repente sem explicações. O intendente Grotienko ficou preocupado, pois o filho foi embora sem dizer-lhe nada. Dmitri está bem, dentro do possível. Ontem ele quase não bebeu, o que é uma novidade e uma bênção. Mas estou curiosa para saber algo a respeito do hóspede. De onde ele veio? Indagou Ludmila, direcionando a conversa para o assunto que a interessava. De Moscou. Como tem problema em uma das pernas, a viagem estendeu-se bastante e ele acabou adoecendo. Ao chegar aqui estava muito mal, a febre não cedia. Enfim, passei esse tempo todo cuidando dele. Seus dois criados também não saíram de perto dele preocupados. Ah, então eles estão aí no quarto dele agora? Não, pela primeira vez em meses eles saíram para andar pela nossa aldeia. Ah, nesse momento a porta abriu-se.
Oleg e Vitor entraram sem fazer barulho. Ao ver que Irina recebia uma visita, respeitosamente inclinaram-se cumprimentando a senhora. Ao levantarem a cabeça, porém, olharam para a recém-chegada e trocaram um olhar espantados. Oleg, com as mãos postas, ajoelhara-se no chão, como se estivesse diante de uma divindade, enquanto murmurava: Ludmila, não posso crer, não posso crer. Ludmila, a princípio, não reparara nos dois homens que haviam entrado. No entanto, quando eles a cumprimentaram, viu-se obrigada a erguer a fronte, fazendo um delicado gesto de cabeça. Nesse momento, reconheceu um deles. Oleg, o que está fazendo aqui? Num átimo, por sua mente passou um mundo de pensamentos. Ela lançou um olhar para a porta do quarto onde estava o enfermo, olhou para eles e entendeu. Levantou-se abruptamente e correu para o quarto. Na penumbra, aproximou-se do leito com o coração aos saltos, chorando de emoção. Apesar do tempo e da distância, jamais se esquecera dele. Jogou-se sobre ele, abraçando-o. Gregory, meu querido Gregory Fyodorovitch. O enfermo que cochilava ouviu que alguém o chamava, e aquela voz ressoou na acústica de sua alma, atingindo suas fibras mais profundas. Ele conhecia aquela voz. Nem o tempo poderia apagar de suas mais caras lembranças a tonalidade inconfundível da voz de sua amada. Ao abrir os olhos, Gregory a viu em lágrimas à sua frente. Ludmila, não pode ser. Finalmente eu a encontrei, minha querida. Choraram nos braços um do outro, matando a saudade, enquanto Oleg e Vitor, emocionados, com lágrimas nos olhos, acompanhavam a cena do reencontro. Somente Irina ficou observando a cena de boca aberta, aparvalhada, sem entender o que acontecia. De repente perguntou: Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Ao ouvir a amiga, Ludmila caiu em si, voltando ao presente. Afinal, ela era uma mulher casada e certamente esses arroubos poderiam não ser bem entendidos. Então, com delicadeza, explicou-lhe: Amiga Irina, desculpe-me a emoção. Conheço há bastante tempo Gregory Fyodorovitch, desde que morei em Moscou, como também o caro Oleg. Quanto ao outro, os criados, também emocionados, sorriam de felicidade ao vê-la. Vitor adiantou-se e, fazendo uma reverência, apresentou-se. Sou Vitor, cocheiro do Barini. Realmente não me conhece, mas eu a vi algumas vezes no jardim da mansão de Madame Trousseau, enquanto aguardava o Sr. Gregory. Não imagina o quanto a procuramos durante todos esses anos. Estávamos perdendo as esperanças de encontrá-la, exclamou Oleg. Irina estava perplexa, sem entender nada. Diante do espanto da amiga, Ludmila, caindo em si, percebeu a importância do momento. Ninguém deveria saber do relacionamento que existira entre eles, pois, se a verdade fosse divulgada, ela temia pela reação de Dmitri. Assim, ao vê-la tão perdida, olhando de um para o outro, sem entender o que se passava, disse-lhe: Irina, esta é uma longa história que pretendo contar-lhe direitinho. Só preciso de um favor seu. Pode falar, você sabe que faria qualquer coisa por você, Ludmila. Eu sei, minha amiga, então peço-lhe encarecidamente que nada conte a ninguém sobre o que aconteceu aqui, nem ao intendente, nem aos outros criados, a ninguém. Posso contar com sua discrição? Sem dúvida, por Nossa Senhora de Kazan, juro-lhe que nada direi a ninguém. Eu sei, confio em você, obrigada. Depois podemos sair daqui e conversar. Os recém-chegados concordaram com um gesto de cabeça. Sim, agora ficaremos ao lado de Gregory. Pode sair tranquila, Irina. Ludmila ainda lançou um olhar repleto de amor para Gregory e despediu-se dele, dizendo que voltaria logo. Não demore, minha querida. Agora que a encontrei, não posso mais ficar sem sua presença, murmurou Gregory com a voz impregnada de infinito amor. Enquanto as duas mulheres saíam, Gregory, agora com expressão bem diferente, animada, com os olhos brilhando, perguntou aos criados: Ficamos aqui esse tempo todo e vocês não tinham descoberto Ludmila?
Senhor, sua saúde nos inspirava tantos cuidados em virtude da febre que não cedia, que não arredamos o pé deste aposento. Somente hoje, por coincidência, como o Senhor tivesse melhorado, nós saímos a caminhar pela aldeia e descobrimos o paradeiro dela. Voltamos correndo, exatamente para dar-lhe a boa notícia, quando encontramos Ludmila conversando com Irina na sala ao lado. Ela também desconhecia sua presença aqui, até ver-nos. Ao me reconhecer, correu para o leito e o resto o senhor já sabe, explicou Oleg. Gregory estava em estado de graça e pôs-se a fazer 1000 planos. Nesse momento, os criados trocaram um olhar e Victor disse: Senhor, é preciso que saiba toda a verdade. Ludmila está casada com Dmitri, o filho do intendente Grotienko, que esteve aqui ontem, pouco antes do anoitecer. Gregory ouviu em silêncio as notícias. Ao ouvir referência ao homem que estivera em seus aposentos na noite anterior e que lhe provocara mal-estar tão grande, sentiu-se mal. No entanto, logo procurou esquecer esse episódio funesto, pensando que o importante era ter atingido seu objetivo e encontrado Ludmila. Assim, contendo os ímpetos do coração amoroso, percebeu que teria de reajustar-se perante a realidade. Respirou fundo, pensou por alguns segundos, depois tornou: Agradeço-lhes pelas notícias e pelo empenho que demonstraram durante estes anos de busca. Estou muito feliz, finalmente, por ter encontrado minha amada Ludmila. Não me importa saber que ela está casada e talvez feliz. Estou contente por vê-la e respeitarei sua vida. Vê-la, encontrá-la de vez em quando, já me basta. Os dedicados criados trocaram um olhar e Oleg indagou: E agora, senhor, o que pretende fazer de sua vida? Estou decidido a permanecer aqui nesta aldeia. Comprarei uma casa e fixarei residência aqui. Quanto a vocês, meus fiéis companheiros, ficarão livres para decidir que destino dar às suas vidas. Se quiserem permanecer aqui, será um imenso prazer. Se não, podem retornar a Moscou. Dar-lhes-ei recursos suficientes para recomeçarem suas vidas com independência, sem estar sob as ordens de ninguém. Agora deixem-me só, preciso refletir em tudo o que aconteceu hoje. Sozinho, na penumbra, ele voltou seu pensamento para o homem que tinha a aventura de ser o esposo de Ludmila. Teria sido por isso que sentira tão grande mal-estar diante de Dmitri? E o pesadelo que tivera aquela noite que tanto o impressionara? Lembrava-se de ter estado com alguém que o odiava, mas não se recordava do teor da conversa. Despertara sentindo grande angústia a oprimir o peito. Ah, mas não devo pensar em coisas tristes. Encontrei Ludmila, e é isso que importa, pensou ele, mais sereno.